meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 17º podcast Saudavelmente Joinville, conectando especialidades, compartilhando conhecimento. Contamos com a parceria do Pneumocentro, que é o Centro de Medicina Respiratória, e da Clínica São Marcos. Hoje vamos falar do câncer de pulmão, o que mais mata e geralmente é diagnóstico tardio, porque é silencioso. Já tivemos aqui o Dr. Adrian Schner, que falou sobre o assunto, mas dessa vez o enfoque é diferente. Nós vamos falar sobre o câncer de pulmão em mulheres jovens e não tabagistas, né? Nossa entrevistada é a doutora Thaís Menegas, que é cirurgiã torácica. Doutora Thaís, obrigado por ter aceito nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A doutora Thaís Nazário Menegas graduou-se em medicina em 2017 pela Universidade do Sul de Santa Catarina, fez especialização em cirurgia geral pelo Hospital Municipal São José de Joinville, especialização fellow em cirurgia torácica oncológica no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e trabalha no ICTOR, que tem uma equipe maravilhosa, né? Que é doutor Ader, doutor Paulo Zanotto, a própria doutora Thaís, né? Doutor Sérgio. O ICTOR fica na rua Blumenau, número 64, na sala 704, no 7º andar. Vamos começar então, doutora? Vamos falar. Qual a proporção de câncer de pulmão que ocorre em pessoas que nunca fumaram? Esse é um assunto muito importante, porque muitos pacientes acham que quem não fuma não tem a possibilidade de ter câncer de pulmão. Isso a gente vê hoje que não é verdade. Então, até 25% da população que hoje tem câncer de pulmão nunca fumou. Muito alto, um quarto muito da alto, população. Muito alto. Então, isso é um tema muito importante para a gente vir trazer aqui e atentar a população, né, que nunca fumou, que ainda assim pode ter um risco de ter um câncer de pulmão. Quando você lida com seus pacientes, né, e você cogita essa possibilidade com ele, e ele muitas vezes não é fumante, ele não se assusta não, ele não fica surpreso? Eles têm duas reações que eu acho muito engraçado. Primeiro é o susto, né, de eu tenho um nódulo no pulmão, eu tenho uma possibilidade de ter um câncer de pulmão. E outra é uma indignação, né? Então, assim, doutora, eu nunca fumei, eu sempre me cuidei, eu sempre fui aquele familiar que nunca botou um cigarro na boca. E por que eu tenho câncer de pulmão? Então, antigamente a gente via que só os pacientes que tinham câncer de pulmão eram aqueles que fumavam muito, né? Exato. Então, hoje no consultório é mais frequente do que a gente gostaria, esses pacientes que não fumaram e têm câncer de pulmão. Ok, nós vamos falar com mais detalhes mais para frente. Quais seriam, então, já que não é o cigarro, as causas conhecidas de câncer de pulmão nessas pessoas não fumantes? Hoje a gente tem muitos estudos, né, em volta do câncer de pulmão. Claro, o cigarro ainda continua sendo o principal fator de risco para esse tipo de câncer, mas a gente vê uma incidência forte em pacientes que têm esse tabagismo passivo. Então, aquela pessoa que não fuma, mas tem um familiar em casa que fuma, ou tem uma exposição a algum produto, fumaça, exposição a outros produtos em trabalho, em dia a dia. E o principal que a gente está vendo hoje em dia, até na questão das mulheres, é a questão genética, predisposição genética e mutações que a gente está vendo nesse tipo de câncer de pulmão que está sendo diferenciado, né? Então, como a gente estudou muito mais agora sobre o câncer de pulmão, a gente está descobrindo outras causas. Pacientes que não fumaram, têm uma predisposição genética, podem apresentar esse câncer de pulmão. Então, é importante a gente investigar essa questão na família, no dia a dia, se o paciente tem uma exposição ao cigarro, mesmo que pouca, ainda assim existe esse risco desse paciente vir a desenvolver um nódulo pulmonar silencioso
Então, é isso que a gente tem mais dificuldade, de achar esses pacientes de fase precoce, né? Para tentar tratar e diagnosticar o quanto antes. E por que hoje em dia as mulheres estão sendo mais diagnosticadas com maior frequência do que antigamente? Eu lembro que antigamente, como a maioria absoluta dos portadores de câncer eram homens e fumantes, e a gente foi, com o passar do tempo, percebendo que a população feminina com câncer de pulmão também foi aumentando. Por que hoje isso está sendo diagnosticado com mais frequência? A gente vê não só no câncer de pulmão, né, como alguns outros, câncer de mama, câncer ginecológico, a predisposição alta já nas mulheres, mas nas mulheres a gente está identificando esse tipo de mutação específica desse tumor mais indolente, que é aquele tumor que cresce devagar, silencioso, nas mulheres. Então, existem diferenciações do tipo específico desse câncer, que existe uma mutação, que é como se fosse um DNA desse tipo de câncer, que é presente mais em mulheres do que em homens. Então, aquela mulher jovem que tem alguma predisposição de ter algum nódulo pulmonar, sempre a gente vai buscar identificar se ela tem esse tipo de mutação, que a gente fala, essa alteração desse DNA do câncer, porque geralmente é esse tipo que é apresentado nessas mulheres não tabagistas. E eu estou pensando aqui, à medida que você está falando, em outra possibilidade. É uma intuição minha, uma impressão de que as mulheres sempre foram mais cuidadosas com a sua saúde, com o seu corpo, que o próprio homem. Sim. O homem, para fazer um exame de próstata, é uma dificuldade. Então, a mulher procura mais, né? Talvez isso faça com que ela vá mais ao médico com maior frequência, ela esteja mais alerta, mais preocupada. E eu acredito que não só isso. Antigamente era a tradição mais do homem fumar, né? Exato. Com o passar do tempo, as mulheres adquiriram esse hábito, mas elas investigam mais. Então, acredito que foi investido também em estudos e tratamentos específicos para as mulheres. Então, estudos asiáticos, japoneses, conseguem identificar mais essa taxa de prevalência em mulheres. E com a prevalência agora, com Covid também, a gente conseguiu diagnosticar muitos nódulos pulmonares em pacientes que não tinham história de tabagismo, né? Então, e aí a gente identificou esse tipo de mutação nas mulheres. Então, a gente está investindo o rastreio, principalmente no enfoque dessas mulheres mais jovens, né? Certo. E você já falou aí da predisposição genética, né? Genética é válida não só para o câncer de pulmão, mas para os outros tipos de câncer que tem, né? Mas há uma hipótese também, o ambiente, né, também é sempre relacionado a uma série de doenças, né? Mas há uma hipótese hormonal, genética, ambiental para esses cânceres nas mulheres? Ainda existem estudos em fase de andamento, mas tem chance da fase hormonal, dessas alterações no corpo da mulher, ter influência nisso, dessa mutação do gene do câncer. Então, o fator hormonal ainda está muito incerto, mas tem estudos já em análise para ver essa predisposição. Claro, hoje em dia a gente não tem um rastreio específico, né, para o câncer de pulmão nessas pacientes jovens, não tabagistas, mas eu acho que com o avanço aí desses estudos, talvez mude a forma de como a gente vai rastrear esses pacientes, né? Não somente os que fumam, não somente a idade mais avançada, então acho que vai mudar um pouco daqui para frente. E sua experiência clínica, doutora Thaís, aqui em Joinville, região, vamos considerar o estado de Santa Catarina, você percebe algum perfil específico de não fumante com câncer de pulmão? Eu tenho até um caso bem recente do consultório. Geralmente são pacientes que são expostos ao tabagismo, mas de forma involuntária, assim, por algum familiar, por esposo, filhos. Esse caso até é bem importante a gente relembrar. Foi um caso que um paciente que a gente operou,
por um nódulo pulmonar, um paciente tabagista, então a possibilidade era alta de câncer de pulmão e realmente confirmou. E ele fez o tratamento, a gente fez a cirurgia, foi cirurgia curativa. E aí, nesse período, os filhos começaram a se preocupar pela mãe. A mãe nunca tabagista, nunca se expôs a cigarro ou qualquer risco, não tinha predisposição genética nenhuma. Mas os filhos começaram a investir nela. Mãe, faz uma tomografia, um raio-x para investigar. Por causa dessa experiência com o pai Por causa da dele. experiência do pai. Ela tentou ainda segurar o exame, porque conforme ela estava assintomática, mas realizou o exame. Faz em torno de uns 30 dias, eu acredito que ela teve no consultório. E a primeira coisa que ela me falou, que foi aquilo que o senhor perguntou antes, ela falou: doutora, eu fui fazer a tomografia para os meus filhos ficarem despreocupados e eu achei um nódulo. Então, assim, e não era nem um nódulo, já era uma massa de 4 centímetros. Nossa. Então, nunca fumou. E a predisposição que a gente vê é essa que está sendo achada nos estudos. Então, mulheres jovens que foram expostos à carga tabágica baixa, de forma Dizem passiva. que asiáticos também têm maior Sim, tem maior incidência. E aqui em Joinville a gente tem muita fábrica, né? Exato. Então, essa exposição a produtos, a pó, isso influencia também, né? Então, fumaça, isso tudo eu acho importante a gente lembrar que precisa investigar, né? Procurar um pneumologista, um cirurgião torácico. Fazer uma busca ativa, né? Sim. Quais os sintomas são mais comuns e quais que são os mais frequentemente ignorados, às vezes por meses ou anos? Aí vem um grande problema, né, do diagnóstico de câncer de pulmão. Como o senhor mesmo falou, ele é um câncer silencioso. Então, quando o paciente inicia com os sintomas, geralmente são sintomas inespecíficos, então aquela tosse seca que não melhora com o tempo, um cansaço mais progressivo, que vai incomodando no dia a dia, mas não chega a atrapalhar tanto as atividades diárias. Perda de peso, o paciente pode E ter. esses sintomas, pela inespecificidade deles, fica achando que é da velhice, Sim. do sedentarismo. Às vezes até de um dia corrido, né? É. Então, uma mudança de tempo, eu fiquei resfriado. Então, assim, são sintomas pouco específicos para a doença, né? Então, essa é uma das questões que a gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico. É verdade. Mas não... então, assim, uma tosse seca que não melhora depois de 15 dias, vale a pena procurar um profissional para a gente investigar. Ok. Existe alguma diferença nessas queixas dos fumantes em relação aos não fumantes? Os fumantes até confundem mais, né? Eles confundem mais pelos sintomas próprios do Pode cigarro. achar que é só uma bronquite crônica. Aquele já tosso pigarro mesmo. do cigarro mesmo. Mas os não fumantes, o que eu costumo brincar, que foi até o caso desse paciente, eles nem cogitam a possibilidade de ter. Então, qualquer sintoma que eles tiverem, eles não vão considerar que seja uma doença no pulmão. Podem considerar qualquer outra coisa, mas longe de ser um câncer de pulmão. Eu sempre falo, pulmão é um órgão assim, o próprio Adrian já falou, e muitos pneumologistas já falaram que é silencioso. Outros cânceres, eles se exteriorizam com mais facilidade. Sim. Um câncer de mama, a própria mulher faz a autopalpação. Um câncer de intestino dá sintomas mais facilmente. O pulmão, infelizmente, ele não se manifesta, a não ser que esteja em situação já avançada. Então, a pessoa tem que estar sempre atenta. Hoje, a vantagem no mundo nós estamos hoje é a informação super fácil, porque a pessoa pode ter acesso à informação. E ainda a taxa de diagnóstico desses pacientes é 75% em estadio avançado, né? Que a gente não consegue mais já fazer algum tipo de tratamento específico, mas que hoje em dia existe muitos tratamentos que a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né, do paciente. Então, antigamente eu até brincava que o paciente que tinha o diagnóstico de câncer de pulmão, ele já meio que desistia da vida.
Hoje em dia a gente vê que não existe assim. isso mais, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Uma tosse que não passa, uma dor no ombro, uma rouquidão nova. Quando o médico de família, vamos falar naquele clínico geral, o médico de família, aquele que atende nos postinhos, nas unidades básicas de saúde, que sinais de alerta esse médico não especialista deve estar atento para pensar nessa possibilidade? Eu acredito que, como o senhor falou, essa tosse seca que prolonga, um cansaço associado a essa tosse, aquela falta de ar, eu vou tomar um banho, eu vou fazer algum exercício físico, fiquei mais cansado do que o habitual, precisa pelo menos um raio-x de tórax. A gente sabe que uma tomografia hoje em dia é muito difícil conseguir, né, na unidade do SUS, mas um raio-x de tórax, ainda que seja um exame pouco específico, consegue identificar pequenas lesões. Então, esses pacientes que têm exposição, ou pelo menos ao cigarro, e tenham esses sintomas, eu acho importante o médico da unidade básica de saúde investigar. Uhum. Então, é claro, não existe só o câncer de pulmão, existem outras doenças, mas eu acho importante a gente atentar a esses pacientes e até o médico da unidade básica de lembrar do diagnóstico, né? Exato. Está me ocorrendo aqui, né? Eu não queria interferir tanto, mas muita gente acha que a pessoa, o que ele espera para suspeitar de câncer, a pessoa está emagrecendo bastante. Olha, isso normalmente ocorre numa fase avançada da doença, Muito né, doutora? avançada, muito avançada. Eu tenho pacientes que mesmo tendo câncer de pulmão, a gente operando eles, não chega a perder peso. Então, assim, porque geralmente o câncer de pulmão é uma fase mais avançada, que chega o paciente ficar caquético, que é aquela perda de peso considerável, é muito mais tempo para isso acontecer. Então, não é porque não está perdendo peso que não pode estar com câncer, né? Então, é importante a gente investigar. Outro comentário que o nosso paciente faz, né? Se fosse grave, eu estaria sentindo mais. Ele faz essa lógica de raciocínio, todo mundo faz, né? Então, o que dizer para essa pessoa que está com uma doença assintomática, ou seja, não tem queixas, né? Que é o que ocorre numa fase precoce, né? Parece uma contradição aí. Já que eu não estou sentindo nada, por que eu vou pensar nisso? Esses pacientes têm que pensar que o principal, os sintomas não tratam a doença. Então, assim, o paciente que está assintomático, tem uma lesão pequena, ele tem a possibilidade de fazer um tratamento curativo, uma cirurgia curativa. Aquele que tem sintomas mais avançados, a gente já tenta controlar mais a doença, nem sempre consegue fazer o tratamento curativo. Então, o que eu falo, o diagnóstico precoce é ótimo para esse paciente, porque a gente consegue controlar e até curar o paciente. Muitos não gostam de ter esse diagnóstico de câncer de pulmão, doutor, mas eu não estou sentindo nada e eu vou ter que fazer a cirurgia. Eles falam até assim, quem procura acha, doutor. Mas eu falo, que melhor bom achar que cedo. acha, que bom que acha. Já pensou achar quando já está com sintomas, quando não tem mais o que fazer? Então, é importante a gente investigar mesmo no começo. Existem outras doenças, né, como câncer de cólon, por exemplo. Muitos pacientes não fazem colonoscopia porque não querem achar. Exatamente. Mas o tratamento é curativo no começo. Então, é importante a gente investir nesse tratamento precoce, no diagnóstico precoce, né? Eu faço sempre um comentário com os pacientes, você já deve ter tido isso também. O paciente, quando se depara com um nódulo pulmonar na radiografia, ele entra em pânico. Aí eu falo, isso é uma sorte sua. Isso é uma sorte que isso não provoca queixas. Isso é um achado que a gente chama incidental. Isso. Então é uma sorte que você tem a possibilidade de diagnosticar a doença numa fase bem precoce, até com uma possibilidade curativa, né? De possibilidade curativa e manter um segmento, né, também. Existem muitos pacientes com nódulo pulmonar, a gente pode manter um segmento e não é porque tu tem um nódulo pulmonar que já vai direto para cirurgia, a gente pode fazer o acompanhamento. Claro, se precisar fazer a cirurgia, sem estar com sintomas, melhor ainda, né? Porque quer dizer que tem uma função pulmonar boa, tem uma condição para cirurgia. Certo.
Agora nós vamos a um assunto bem importante dentro aí desse diagnóstico precoce. O doutor Adrian já esteve aqui falando sobre isso, né? Que é qual o papel do rastreamento com TC de baixa dose no Brasil? Já é uma realidade ou ainda é uma promessa? Como é que está a situação? O rastreamento precoce, né, desses pacientes, a gente tem bem estabelecido os pacientes que fumam, né? Então, pacientes que fumam ou que pararam de fumar há um tempo ali inferior a 10, 15 anos, a gente consegue controlar aí com uma tomografia de baixa dosagem uma vez por ano, né? Claro, se tiver alguma outra alteração, algum nódulo pulmonar com necessidade de segmento, a gente diminui esse tempo de intervalo. Aqui no SUS a gente consegue fazer esse controle, no consultório também. Aqui em Joinville, a gente é referência no estado de cirurgia torácica, então tem muitos pacientes que vêm de todo o estado para vir fazer esse acompanhamento até uma vez por ano e funciona muito bem. Agora, onde mora o perigo, né? É os pacientes que não fumam, né? Esse rastreio a gente não tem estabelecido por nenhum guideline, nenhum... E mais ainda, complementando aí o que você falou, a pessoa acha que por ele ter parado de fumar... Não precisa fazer acompanhamento. Não precisa fazer acompanhamento. Eu sempre falo, né? Tudo que a gente inalou de cigarro fica como se fosse uma cicatriz lá dentro. Exato. Então, ele não faz mal só no dia que fuma, né? Ele fica um período grande aí fazendo um prejudicial, assim, né? À saúde do pulmão. Então, a gente tem que cuidar não só quando está fumando, quando para de fumar também. Ok, nós agora vamos fazer um pequeno intervalo. Aproveite para se inscrever no meu canal no YouTube, João do Pulmão, dê sua curtida e principalmente compartilhe bastante esse vídeo. Sigam-me também nas minhas mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok, @João do Pulmão. Breve voltaremos. Voltamos, obrigado aí por permanecerem nos assistindo, nós agradecemos a crescente audiência que nós estamos tendo. Bom, nós vamos agora para o segundo bloco, né? O paciente, eu já tinha até comentado, mas podemos reforçar. Achei um nódulo no pulmão, como eu falei para você, ele muitas vezes entra em pânico, né? O que deve acontecer do ponto de vista cirúrgico? É aquele velho dilema. Quando operar versus vigiar ou acompanhar? Muito hoje tem guidelines, né, que indicam o que fazer, né, com o paciente que tem um nódulo pulmonar. Existem vários tipos de nódulos pulmonares e cada um tem uma característica específica. Então, a gente sempre fala aquele nódulo que tem uma cara mais feia, mais parecido como se fosse irregular. Uma espícula, irregular, a gente já fica mais preocupado. Eu gosto sempre de fazer um controle de uma tomografia recente, porque às vezes esse paciente teve algum tipo de infecção pulmonar prévia, alguma internação, e às vezes esse nódulo até desaparece. Muito acontece disso. Exato. E às vezes esse nódulo ou mantém ou aumenta de tamanho. Quando aumenta de tamanho, aí a gente tem várias possibilidades, né? Muitos guidelines indicam fazer uma biópsia desse nódulo. Aí entra a questão da gente ver o perfil do paciente, se ele tem condições cirúrgicas ou não, se ele tem condições de fazer uma cirurgia futura um pouco maior ou não. Mas aí entra o principal que a gente tem hoje, depois de muitos estudos a gente viu que isso muda o prognóstico dos pacientes com câncer de pulmão, que é o tumor board, né? Que a gente leva os casos que são mais
desafiadores, tanto para o cirurgião torácico, quanto para o pneumologista, oncologista, para a discussão. Então, acho que esse é um fator muito importante, mesmo nos pacientes que fumam ou não fumam, a discussão multidisciplinar desse caso. Então, entrar não só o cirurgião torácico, mas o pneumologista, oncologista, radiologista, que vai discutir melhor esse aspecto do nódulo, patologista, os radioterapeutas também. Então, existem muitos profissionais para decidir qual vai ser a conduta desse paciente. Hoje a gente vê que tem muitos tratamentos e muitas condutas para um tipo mesmo de paciente. Então, eu digo que existem vários tratamentos e nem todos estão certos ou errados. Mas a melhor conduta é quando é feita em conjunto, porque isso a gente decide a melhor questão da função pulmonar do paciente, do tratamento oncológico, ou às vezes acompanhar com uma nova tomografia em 6 meses, aí o radiologista entra e afirmando que isso pode acontecer, né? Então, acho que a discussão em conjunto entre os profissionais é muito importante, né? Para a decisão desse paciente. Outra coisa muito importante hoje em dia, né? É esse chamado painel molecular, né? Tipo EGFR, ALK, ROS1, CRAS. Esse painel é especialmente importante no contexto que nós estamos falando aqui, mulheres jovens e nos não fumantes, não é isso? Isso. Hoje, como a gente falou ali no começo, a gente vê que alguns tipos de câncer de pulmão existem uma mutação desse câncer, que é como se fosse o DNA desse câncer. Fazendo uma biópsia desse câncer, a gente vê específico qual que é o DNA desse paciente, qual que é essa mutação presente. O EGFR e o ALK são mutações específicas nesses pacientes não tabagistas, que a gente consegue identificar já na biópsia desse nódulo ou dessa massa pulmonar. E essas mutações direcionam um tratamento mais específico do paciente. Existem hoje o que a gente chama de terapia-alvo, que são medicações que param a célula de crescer, como se fosse aquele câncer parar de progredir, parar de crescer, de se disseminar. Então, a gente identificando essas mutações, a gente consegue meio que pausar o câncer. Então, isso é muito importante a gente fazer esse painel, amplo, molecular, para a gente identificar essas Estimula essas medicações a imunidade da pessoa para combater aquelas células? A gente tem 2 medicações diferentes, né? Que é a terapia-alvo, que age direto nessas mutações, e a imunoterapia, que a imunoterapia, ela age no sistema imunológico para ajudar a defender o corpo do câncer. Então, são tratamentos novos, né? Para câncer de pulmão, mas são muito presentes agora tanto no paciente precoce quanto no paciente mais avançado. Então, o pessoal da oncologia hoje em dia faz painel para todos os pacientes, porque isso muda o prognóstico e a sobrevida. Aqui em Joinville é disponível isso, né? Ainda no SUS a gente tem dificuldade para ter isso, porque o painel custa um pouco mais caro, né? Porque é conforme a biópsia dessa lesão. Mas existem estudos, eu fiz a residência em Porto Alegre, lá no Hospital São Lucas, lá a gente tinha muitos estudos em que os pacientes SUS participavam, então a gente consegue introduzir esses pacientes nos estudos. Aqui, junto da CHO, também tem alguns estudos que a gente consegue botar esses pacientes para receber essas medicações. Ok, outro termo que eu particularmente desconhecia, né? Que é uma novidade para mim, o que é biópsia líquida? Quando ela substitui a biópsia cirúrgica ou mesmo complementa essa biópsia cirúrgica? Essa biópsia líquida a gente usa para os casos mais desafiadores, que é aquele paciente que tem um prognóstico mais reservado, tanto com uma biópsia menos invasiva, com aquela biópsia por tomografia, por broncoscopia, que tem um risco maior de complicações. Então, essa biópsia líquida é feita por análise do sangue mesmo. Então, como se fosse um exame de sangue,
para avaliar Não é essas um exame mutações. invasivo, né? Não é um exame invasivo. Ah, doutora, mas por que a gente sempre não faz a biópsia líquida, né? Ela não é tão específica quanto a Aqui em direto na Joinville lesão. tem? Existe aqui em Joinville. Maravilha. Muito bom. Bom, isso aqui sobre a discussão multidisciplinar, né, que não é só válida para o câncer de pulmão, né, mas hoje em dia os médicos mantêm, geralmente, em casos mais complexos, o envolvimento de várias especialidades para discutir, né. A senhora já falou que como funciona o tumor board na prática. Um mito muito comum do paciente, já ouvi paciente falando isso para mim. Mexer no tumor faz o tumor espalhar, esse medo ainda atrasa diagnósticos? Acho que hoje em dia, com a informação que a gente Exato. leva para o paciente, a gente conseguiu conter esse medo dos pacientes, porque o quanto antes a gente mexe, antes a gente trata, Exato. né? Então, acho que esse risco a gente não corre mais dos pacientes fugirem da cirurgia, né? Exato. E hoje em dia, com as cirurgias minimamente invasivas, eu acho que esse medo ainda é menor. Uhum. Lá no Ictor, na qual você trabalha, faz a cirurgia videoassistida, né, o chamado VATS, que pouca gente conhece, mas é um método cirúrgico, como a cirurgia robótica também é feita lá no Ictor. São procedimentos pouco invasivos, diminui o tempo de internação hospitalar, agilizam a alta do paciente, né? Mas muita gente fica achando, será que eu vou ficar com grande cicatriz? Será que eu vou ficar muito tempo internado? É justamente o contrário, né, disso. Hoje, com a cirurgia robótica, que é o tratamento padrão ouro, tem pacientes que ficam 3, 4 dias internados, às vezes até menos. A cirurgia por vídeo também é muito efetiva. A gente vê que os pacientes respondem bem, tem muito menos dor operatória. A robótica nem se compara, né? E as incisões hoje em dia são muito pequenas. O controle da dor a gente consegue com anestesista, com medicações. E eu sempre brinco com os pacientes, eles assustam muito. Meu Deus, eu vou tirar um pedaço do meu pulmão. Quanto tempo que eu vou ficar internado? 15 dias, um mês? E quando a gente fala que é 3 a 5 dias, eles ficam assustados, porque é rápido mesmo a recuperação. Então, se é bem indicado o procedimento, o paciente evolui super bem. Aproveitando isso aí, aqui em Joinville nós estamos na vanguarda, porque eu sempre pensei isso, eu não tenho procuração da equipe do Ictor para falar sobre isso, mas o Ictor já tem uma grande repercussão no seu trabalho aqui em toda Santa Catarina. E eu soube que recentemente o doutor Adler foi convidado para fazer uma palestra sobre cirurgia robótica, né? Isso, ele vai participar agora do Congresso de Cirurgia Robótica do Hospital Albert Einstein. Olha só. Eu estou fazendo pós-graduação lá também em cirurgia robótica, acabando agora, no próximo mês. E ele vai ser um dos palestrantes lá, então fico muito feliz de estar com um colega lá palestrando. Exatamente. E isso agrega muito, né, para nossa equipe, para a Joinville e trazer o melhor para o paciente, né, que é a cirurgia robótica. Ok, vamos prosseguir então. Estamos caminhando finalmente. O que é terapia-alvo, a senhora já falou, né? E por que ela funciona tão bem em não fumantes com mutação EGFR ou ALK? Você pode só reforçar isso aí, mas você já falou anteriormente. A diferença dos dois basicamente é que os pacientes que não fumam, a gente precisa investigar, né, essas mutações com essa biópsia e aí podem fazer essa medicação para frear o câncer de pulmão. E a imunoterapia, que é o que a gente brinca com os pacientes, é como se fosse a quimioterapia em comprimido, que o paciente pode tomar em casa ou no hospital e fazer o acompanhamento. Só que é bem melhor que a quimioterapia. Muito melhor, né? tem menos efeitos colaterais
e consegue controlar melhor o câncer. Claro que super bem indicado, com um painel de mutação ali avaliado, né, pelo oncologista e por todo o tumor board, né? Vou fazer uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, mas talvez a grande maioria das pessoas não saiba. Existe cura para o câncer de pulmão no estágio 4, que é um estágio avançado? Hoje em dia, a gente não consegue curar o paciente estágio 4, mas a gente consegue aumentar muito a sobrevida do paciente. Antigamente, o paciente estágio 4 tinha uma sobrevida muito baixa, menos que 1 ano, menos que 6 meses. Hoje em dia, a gente tem paciente 3, 5 anos de sobrevida e com uma qualidade de vida boa. Não é aquele paciente que fica internando, que fica... Tem qualidade de vida boa, faz suas viagens, faz seus trabalhos e tem uma vida como se fosse normal. Então, os tratamentos de imunoterapia e os tratamentos atuais avançaram muito nisso. Então, o paciente, mesmo com diagnóstico tardio, consegue ter um controle da doença e consegue ter uma qualidade de vida. É isso aí. Nós estamos falando de um assunto pouco agradável, que é o câncer de pulmão, mas a doutora está trazendo aí muitas novidades, muita esperança para muita gente que talvez esteja passando por isso, né? Um assunto do momento, e eu já chamei aqui um especialista, que é a doutora Amy Bula, que é especialista em IA, inteligência artificial, e que a inteligência artificial tem muitas aplicações, não só na área médica, na área advocatícia, em quase todos os ramos, né? Mas o grande avanço da inteligência artificial é na leitura e na interpretação das imagens. Elas já, na interpretação da tomografia do tórax, ela às vezes identifica um nódulo que até possa ter passado desapercebido pelo radiologista. A senhora acha que a inteligência artificial vai substituir o médico ou vai potencializar o tratamento precoce? Eu acho que substituir o médico é muito, né? Porque uma coisa é identificar o nódulo e aí, o que faremos, né? Mas eu acho que a inteligência artificial vem para somar. Então, quem não usa a inteligência artificial hoje está atrasado, porque tem alguns hospitais, eu conheço alguns no Rio de Janeiro, que já usam a inteligência artificial para chamar o paciente para esse rastreio precoce. Então, por exemplo, um paciente consultou com uma ginecologista ou com um cardiologista, foi fazer algum exame de cardiologia, e o paciente o médico pediu uma tomografia para outra investigação e foi achado um nódulo pulmonar. O próprio sistema acha o nódulo pulmonar e já marca uma consulta com um especialista, um pneumologista, um cirurgião torácico para investigar. Eu acho que isso é o futuro daqui para frente. Já é uma realidade, né? O diagnóstico talvez precoce ela é o mais vai cada vez importante. mais crescer, vai ficar mais facilmente acessível Isso, a todos, né? Para todos os hospitais, né? Bom, nós estamos chegando no final, né? Então, qual a mensagem mais importante que você deixaria, doutora Thaís, para uma mulher jovem, não fumante, que está assistindo esse podcast? Eu acho que a mensagem final é paciente jovem, não fumante, que tem um familiar em casa, que tem uma história de que já teve algum tipo de câncer ou que tem exposição ao cigarro, precisa investigar. Fazer um raio-x de tórax ou tomografia, procurar um especialista para avaliação. E lembrar que paciente que não fuma também pode ter câncer de pulmão. Então, qualquer sintoma que o paciente estiver mais arrastado e precisar fazer alguma investigação, procurar um especialista e avaliar o quanto antes, porque diagnóstico precoce quer dizer que trata o câncer de pulmão de forma curativa, né? E é o que mais a gente precisa hoje em dia, achar o paciente cedo para conseguir dar a cura para ele. Só agregando aí tudo que você falou, os pacientes que possam estar passando por isso, ou já passaram por isso com algum familiar, lembrar-se que
a história familiar é muito importante. Muito Famílias que têm histórico de câncer na família, principalmente parentes mais próximos, pais, filhos, né? Tem que ter mais ainda essa preocupação. Tem né? que pelo menos fazer uma investigação, eu digo pelo menos uma vez na vida. Tu tem que estar Exatamente. livre de ter qualquer alteração no pulmão, né? Doutora Thaís, obrigada por você compartilhar a sua experiência e trazer mais esperança para uma doença que é tão desafiadora, né? E em seu nome eu estendo o meu agradecimento a toda a equipe do Ictor, na figura do Dr. Adam Schné, Dr. Paulo Zanoni, Dr. Sérgio Ferreira, Dr. Carlos Daut, que eu quero ainda ter o prazer de tê-los aqui também discutindo outros assuntos. Quem gostou do programa, divulguem bastante. Obrigado por estarem conosco e até uma próxima oportunidade.